Boa tarde, NIBNC, tudo bem com vocês? Essa é a nossa terceira aula da história da igreja. CNIB, terceira aula, tá bom? E lembra na semana passada nós começamos como? Com uma revisão. Nós somos muito legais com você. Nós hoje vamos fazer uma nova revisão para você não bisonhar, tá bom? Mas antes de fazer a revisão, eu queria fazer uma pergunta para você. Você já leu o livro? Já pelo menos começou a ler o livro? Você está lendo o livro? Pergunta da pessoa, se você estiver com alguém aí, pergunta da pessoa que está do seu lado. Você já leu o livro? Pergunte aí. Já pergunta. Se ele não leu, fale para ele assim, ó, você tem que ler o livro. Fale aí, um para o outro. Isso mesmo. Tem que ler o livro, gente. Sabe por quê? Porque vale ponto, né? Você vai ganhar um ponto a mais ali, um ponto extra, né, no final da sua nota, dessa matéria. E também, é uma leitura muito boa. Você aprende muitas coisas, muitos detalhes do que aconteceram sobre as igrejas, lá desde o início, né? Então é muito bom esse livro mesmo, a leitura é muito legal. E é um livro que, mesmo que seja em PDF, é uma leitura que você consegue fazer tranquilamente, porque ela está em letras grandes, né? E dá para você ler muito bem, tá bom? Então não deixe de ler o livro, tá bom? Isso aí faz parte da matéria da história da igreja. E vamos lá então começar a nossa revisão. Bem, no início da igreja, a igreja não tinha esse nome, né? A igreja, ela não era chamada de igreja, propriamente dita. Os membros, né, as pessoas eram conhecidos como seguidores de Jesus Cristo, ou então seguidores do caminho, né? Então, lá no início, não existia a igreja, as pessoas não eram chamadas assim, mas como seguidores de Cristo, né, e do caminho. E eles se reuniam em locais próximos à sua região, né? Eles não tinham um local específico, não tinham um templo, né, como hoje nós temos, né? Não tinha um local específico. Eles se reuniam às vezes nas casas, né? Eles se reuniam de várias formas e ali próximo à sua região. E eles pregavam o evangelho lá em Jerusalém. O principal foco era Jerusalém. E a mensagem inicial que foi pregada aos judeus, né? Ou aos convertidos ao judaísmo. Então, lá no início eles pregavam principalmente para os judeus ou os convertidos ao judaísmo. Quem iniciou a igreja? Quem foi? Diga aí. Você sabe, você se lembra? Quem iniciou a igreja foram os discípulos, isso mesmo. Eles começaram a igreja lá no Pentecostes, você lembra, né? A gente vai já falar mais um pouquinho sobre isso. E qual a percepção dos judeus, que os judeus tinham no início? Qual a percepção deles no início da igreja? Bem, eles achavam que o cristianismo era a continuação do judaísmo. Eles pensavam também que era o cumprimento das profecias. Nós vimos também a expansão da igreja, né, através da festa do Pentecostes, a perseguição local da igreja, né, dos discípulos, das pessoas que estavam sendo acrescentadas. Isso fez com que a igreja se expandisse cada vez mais. E a igreja era conhecida conceitualmente, como ecanoia ou eclésia. E o próprio Jesus, lá em Mateus 16:18, diz assim, ó, pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, Jesus ele não está falando de Pedro, que ele é a pedra, mas sim, Jesus está falando de si mesmo, que ele é a pedra angular, né? Então, o conceito de igreja, ecanoia, eclésia. Agora tem algumas perguntas para você. Mais algumas perguntas. E isso serve para você revisar também. A primeira pergunta. Onde começou a igreja? Você lembra onde começou? Não um local físico, mas começou no ministério de Jesus? Ou foi no Pentecostes? O que você aprendeu? O que você sabe sobre isso? Será se foi lá com Jesus, lá no ministério dele, ou no Pentecostes? Foi no Pentecostes, tá bom? Não se esqueça disso. Cai na sua prova, onde começou a igreja, você coloca lá, Pentecostes. E em que cidade se iniciou a igreja? Você lembra? Jerusalém, muito bem. Lá em Jerusalém foi onde iniciou a igreja. Outra pergunta.
Quem eram as colunas da igreja? Aquelas pessoas que foram ditas como colunas da igreja, que a gente aprendeu lá em Gálatas 2:9. Você lembra? Pedro, Tiago e João. Isso mesmo, eles foram tratados como colunas da igreja. Próxima pergunta. Qual a marca da igreja de Cristo? Você lembra? Qual a marca da igreja de Cristo? A gente falou semana passada, na última aula. Bem, a marca da igreja de Cristo, primeiro, é o amor. Segundo, a unidade, né? A unidade da igreja. A comunhão, a doutrina dos apóstolos, a comunhão, o partir do pão e as orações. Essas são as características, as marcas da igreja de Cristo. Qual era a arma da igreja? Você lembra? Testemunhos de seus membros, os próprios testemunhos dos seus membros, sabe? Lá no princípio, quando as pessoas elas conheciam a Cristo, elas serviam, a vida delas sendo transformada, servia para falar de Cristo para outras pessoas, né? É como se fosse o seu vizinho, por exemplo. Você está na sua casa, você não é cristão, aí você visita uma igreja, se torna cristão, e os vizinhos viram seu antigo modo de viver, e agora, depois que você aceitou Cristo, viram que você está sendo transformado. E aí, esse testemunho, essa transformação vai refletir na vida dos vizinhos também. Eles vão ver, cara, tá vendo lá? Aquele vizinho ali é todo errado, agora o cara está andando todo certo, agora não faz mais aquelas coisas que ele fazia antes. E o testemunho deles é que valiam, era uma arma para evangelizar outras pessoas. Por isso você não pode dizer assim, eu nem me importo o que o vizinho pensa de mim. Não importo. Importa sim. Importa porque como que você vai evangelizar seus vizinhos tendo mais atitudes? Então você precisa sim ter boas atitudes. Depois que você conhece a Cristo, você precisa ser transformado. Paulo fala, né? Transformem-se pela renovação da sua mente, né? Então nós precisamos ser transformados. E começa tudo aqui. Tudo começa na nossa mente, tá bom? A outra arma que era usada era que cada membro falava como um mensageiro de Cristo. Eles eram mensageiros, né? E você lembra semana passada que Paulo nos ensinou na meditação lá do Palavra Fest que Paulo era embaixador preso em correntes. Ele era embaixador da palavra de Deus, embaixador do Evangelho. Ele era um representante de Jesus, onde ele estivesse. E não havia nada, nenhuma distinção na época entre clérigos e os simplesmente leigos, né, que não conheciam tão profundamente da palavra, mas queriam ser transformadas. Os clérigos eram aquelas pessoas que eram os pastores, os bispos, né, da igreja, mas não existia diferença entre eles, não havia distinção, né, porque nós somos todos um só, né, uma unidade. Outra pergunta, qual era o foco inicial da igreja? Na última aula nós falamos sobre isso. O foco principal da igreja no início era a ressurreição. Isso, a ressurreição de Cristo. Isso era o tema principal que a igreja mais falava, que os membros mais falavam, que eles mais discutiam, que eles mais pensavam, porque era de suma importância eles entenderem aquilo naquele momento. Então, a ressurreição no início da igreja foi muito importante e era o seu foco principal. E depois de qual foco se tornou? Qual o foco da igreja se tornou depois da ressurreição? Qual foi o foco? Foi a crucificação de Jesus. E aí, mais uma vez, os membros da igreja, eles se reuniam e discutiam como que foi. Tinham pessoas que tinham visto aquilo, né? Os próprios discípulos, né? Os apóstolos, eles viram aquilo, a crucificação, e eles relatavam para os outros. E isso foi espalhando cada vez mais entre as igrejas, né, pessoas que viajavam, ia crescendo, e as pessoas iam conhecendo, e o modo com que elas falavam faziam com que as outras pessoas crescem também, né, na crucificação e na ressurreição. Então, se cair na sua prova assim, qual foi o foco inicial da igreja? Você sabe que é a ressurreição. E depois, o foco se tornou a crucificação, tá bom? Não esqueça disso.
Como os discípulos eles se autodenominavam? Você sabe? Tem algumas características. Como os discípulos se autodenominavam? A gente vai abrir a Bíblia aqui. Eles se autodenominavam como igreja. Vamos abrir lá Atos 11, 26. Abra sua Bíblia aí. Fala assim, ó. E quando... Vamos desde o 25. Então Barnabé foi a Tarso procurar Saulo. E quando o encontrou, o levou para Antioquia. Assim, durante um ano inteiro, Barnabé e Saulo se reuniram com a igreja e ensinaram a muitos. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados cristãos. Mas, olha, essa forma deles serem chamados de cristãos, eu creio que a gente vai entrar mais a fundo nisso, mas eu vou já dar uma iniciada. O fato deles terem sido chamados cristãos, muitos acham que foi por um motivo legal, bonito, né, por ser seguidor de Cristo, mas há relatos que eles foram chamados de cristãos por zombaria. As pessoas zombavam dos cristãos e falavam, olha ali, o cristão ali, ó, aquele crente, que nem a gente ouve hoje, né? Quando as pessoas querem confrontar você, olha aí, tá vendo? Aquele é crente. Ali, tá vendo? É crente. E lá na época eles chamavam de cristãos. Olha ali, aquele ali, cristão, ó, olha aí, ficava curtindo. Então, no início, eles achavam que estavam zombando, mas na verdade isso era um motivo de alegria. Eles também se autodenominavam como discípulos, em Atos 6, 2. Eles também se autodenominavam como irmãos. Isso está lá em Atos 17, 10. Outro modo que eles se autodenominavam, santos, Atos 9, 13, 32 e 41. E também como o caminho, né? O caminho, Atos 19, 9. Inclusive, você tem que ler o livro de Atos também, né? Se você não leu ainda, leia o livro de Atos, tá? É muito importante, até para você entender todo esse contexto, de tudo que nós vamos falar, né, sobre a história da igreja, você vai entender aqui, é o início. Atos é o início de tudo, tá bom? Então, eles se autodenominavam assim, igreja, discípulos, irmãos, santos e caminho. Então, pode ser que caia lá uma pergunta para você. Cite aí 3 formas que os discípulos se autodenominavam. Aí você vai escrever pelo menos 3, por exemplo. Isso é um exemplo, tá? Não estou dizendo que vai ser assim, mas fique atento. Então, anote aí e preste atenção. Se você não anotou, volte depois do vídeo, depois que acabar, você reveja e anote, tá bom? E a última pergunta para você. Depois eles foram chamados de quê? De cristãos, né? Eles foram chamados de cristãos. Ou seja, seguidor de Cristo. Contudo, se sofre como cristão, não se envergonhe, mas glorifique a Deus por meio desse nome. Então, eles foram, depois de um tempo, também chamados de cristãos, tá bom? Então, essa foi a nossa revisão. Eu espero que você tenha anotado. Foi uma revisão rápida, né? Mas espero que você tenha anotado tudo e não deixe para depois, tá bom? Porque senão você não vai tirar uma boa nota na sua prova. Então, preste bem atenção no que nós estamos falando, leia o livro, leia Atos e vamos continuar com a nossa aula. E agora, depois dessa revisão, nós vamos ver a diferença entre igreja instituição e igreja corpo de Cristo. É muito fácil você verificar a diferença entre uma e outra. A igreja instituição é aquela que possui CNPJ, possui ata de abertura, é visível, você consegue perceber. Você lembra quando a nossa igreja estava naquele processo de ser regularizada, e veio algumas pessoas, teve um culto especial para isso, várias pessoas assinaram a ata. É isso, tem todo um processo jurídico. Mas vamos conceituar? Então, anote aí, porque você está sentindo um cheirinho, isso vai cair na sua prova, cheirinho de prova. Então, anote, conceito de igreja e instituição. É uma organização religiosa com o objetivo de cultuar a fé. Vou repetir. É uma organização religiosa com o objetivo de cultuar a fé. Você consegue perceber também porque existem vários trabalhos filantrópicos, tem caridade, tem ações sociais para a comunidade, a igreja institucional também ela é isenta de alguns impostos, então ela tem todo um amparo jurídico realmente. E a igreja Corpo de Cristo, como é que ela funciona? Anota aí também o conceito. É o grupo completo das pessoas nascidas de novo. Vou repetir.
é o grupo completo das pessoas nascidas de novo. Você reparou na palavra nascida de novo? Eu gosto muito dessa palavra. Sabe por quê? Porque ela mostra a segunda chance que Jesus nos deu. Uma nova vida, uma nova possibilidade de fazer tudo diferente. E isso é muito legal. É só você parar para pensar como é que você era antes de conhecer a Jesus. Você já parou para pensar? Pense aí agora. Você consegue perceber nitidamente a diferença do que você fazia e o que você não faz mais, ou do que você não fazia e agora você faz, tudo para agradar o coração de Deus. Porque você entende que você nasceu de novo, você é uma nova criatura. Você lembra lá da aula do Um com Deus? Na parte do batismo, que explica que nós estamos morrendo para o mundo e revivendo uma nova vida com Cristo. Então, a partir do momento que eu mergulho, a velha Melissa morreu. Ela não existe mais e agora está revivendo uma nova, com uma nova vida para Cristo. Então, a partir daquele momento, eu tenho que deixar de fazer as coisas que eu fazia errado no passado. E Deus, Ele não se importa com o seu passado. Ele se importa com o seu presente e o seu futuro. Ele não tem uma frase que eu acho muito legal, que ela fala assim: por nós, Deus finge ter amnésia. Então, ele não se importa com o seu passado. Ele vai lembrar, vai, porque ele é Deus, mas ele não acusa você. A função de acusar é de Satanás, não é de Deus. Então, nós nascemos de novo, nós temos uma nova vida. Sabe o exemplo disso? Maria Madalena. Quando ela estava ali sendo acusada, um monte de gente querendo apedrejar, e Jesus olha para ela, perdoa, ele fala assim no final: vá e não peques mais. E em nenhuma passagem do Novo Testamento ou na Bíblia você vai ver alguma referência dizendo que Maria Madalena voltou para aquela vida dela. Uma vida de pecado, uma vida de, principalmente, do pecado maior que ela fazia ali, que era a parte da imoralidade sexual. Você não vai encontrar nenhuma passagem que fala sobre isso, porque ela nasceu de novo, ela entendeu que foi perdoada por Cristo. E aquele pecado, ela pode ter pecado qualquer outra coisa, mas aquele pecado ela não voltou a cometer. Então é exatamente isso, ela entendeu que nasceu de novo. Sabe um outro exemplo? O meu pai. Ele nem sabe que eu vou usar o exemplo dele aqui, né? Mas é como diz, é o poder do microfone. No início do ano, ele sofreu um infarto. Teve 3 paradas cardíacas por causa de colesterol. Agora, senta com ele e pergunta como é que é a dieta alimentar dele. Pergunta se ele come as mesmas coisas que ele comia antes. Pergunta se ele faz a mesma coisa que ele fazia antes. Não faz. Ele pode comer besteira, pode comer tudo isso que a gente come hoje? Ele pode. Mas pergunta se ele quer. Pergunta se ele quer refrigerante. Pergunta se ele quer mais sal na comida, se ele quer mais açúcar. Ele não quer. Porque ele entendeu que ele não pode voltar àquela vida que ele tinha antes. E a mesma coisa com a gente quando aceitamos a Cristo. Não podemos voltar. Somos uma nova pessoa. Nós realmente nascemos de novo. E tem uma música que é muito legal, que ela fala sobre isso. Acho que os mais antigos vão lembrar. Que ela fala assim: eu nasci de novo. Nasci de novo em ti, sou mais que vencedor. Se você tiver um tempo, ouça essa música, ela é linda, ela fala exatamente sobre isso, que nós nascemos de novo. E essa é uma característica da igreja Corpo de Cristo. Mas também, uma outra característica é essa que vai aparecer aí na sua tela agora. Nós temos esses 3 ciclos, e a igreja Corpo de Cristo se encaixa nela. Primeiro é você, que é o primeiro que aparece aí. Você, quando eu digo você, só para deixar bem claro aqui, para não surgir dúvida no seu coração, quando nós falamos que você é a igreja, nós estamos falando é você mais outra pessoa. São as pessoas que formam a igreja. Nós somos o templo do Espírito Santo. Beleza. Mas quando eu estou reunida com outras pessoas, nós formamos a igreja. E não você sozinho. A comunidade, várias pessoas formam a igreja. Então, a igreja Corpo de Cristo é formada por pessoas, que é o primeiro balão que está em você. O segundo balão é a igreja local, que é literalmente a local, o local onde você aceitou Jesus, onde nós mesmos fazemos parte de uma igreja local. Então, isso é a igreja local. E, por fim, vem a terceira, que é a universal, que são as pessoas de outros países, aqueles que são perseguidos, que fazem parte de uma igreja universal. Aí você fala: eu faço parte da igreja universal do Reino de Deus. Não, não é dessa aí que a gente está falando, não, tá? Não é dessa aí. Então, nós estamos falando de uma igreja universal geral, de todas as pessoas que fazem parte do corpo de Cristo como um todo. E se você parar para analisar, existe uma grande diferença entre igreja institucional e igreja corpo de Cristo. Primeiro que a igreja institucional, a gente viu claramente que é aquela que é cheia de regras não necessariamente, mas existe todo um processo jurídico para ser feito.
Então, ela passa por isso. E já a igreja Corpo de Cristo, a principal característica é o amor. Ali a igreja local, a marca da igreja local é o amor, a marca da igreja universal é o amor, e a nossa marca como corpo de Cristo também deve ser o amor, de amar uns aos outros, de ir, de ajudar, de doar, de dar tudo de si. Essa sim deve ser a nossa marca como igreja, o corpo de Cristo. Pedro, Tiago, João no barquinho. Pedro, Tiago, João. Para! Que história é essa, minha gente? Essa música é muito desatualizada. Essa história já passou, Pedro. Estamos anos depois disso, né, João? É verdade, vem com essa história de barquinho. Só porque nós somos pescadores de homem, na verdade, Jesus nos enviou ao mundo para levar o evangelho. Exatamente, João. E é por isso que eu convido você aí da sua casa a ficar de pé, porque nós vamos cantar uma música muito legal e bem divertida. Nós vamos cantar uma música e você vai acompanhar a letra e fazer o gesto junto com a gente. Beleza? Beleza. Muito bom, mas eu acho que eles ainda não entenderam. Vamos levantar, pessoal. Ei, pessoal, bora lá, levanta bora aí, lá. levanta, bora. Vamos lá? Jesus Cristo edificou a igreja, muitos apóstolos ele convocou, chamou a mim e a você. Vamos juntos obedecer, mão direita. Aprenderam a letra? Então agora nos acompanhem movimentando os membros, certo? Vamos lá. Jesus Cristo edificou a igreja, muitos apóstolos ele convocou, chamou a mim e a você. Vamos juntos obedecer, mão direita, mão esquerda. Jesus Cristo edificou a igreja, muitos apóstolos ele convocou, chamou a mim e a você. Vamos juntos obedecer, mão direita, mão esquerda, pé direito. Tá ficando mais difícil. Continua. Jesus Cristo edificou a igreja, muitos apóstolos ele convocou, chamou a mim e a você. Vamos juntos obedecer, mão direita, mão esquerda, pé direito, pé esquerdo. Continua. Jesus Cristo edificou a igreja, muitos apóstolos ele convocou, chamou a mim e a você. Vamos juntos obedecer, mão direita, mão esquerda, pé direito, pé esquerda, a cabeça e a voz. E vamos continuar falando sobre a diferença do corpo de Cristo e a instituição religiosa. Você já deve ter participado de uma leitura de ata, né? Que o secretário lê a ata, aí no dia tal vai acontecer isso. Ano passado, aconteceu isso na nossa igreja, né? Quando a gente sentou e decidiu, como igreja, um investimento no terreno. Aí quem concorda, todo mundo levantou a mão, aí a gente teve que assinar a ata e tal. Você lembra disso, né? Só que isso é a instituição igreja, que é diferente do corpo de Cristo. Olha aí para a pessoa do seu lado. Sua esposa, seu marido, seus filhos. Isso é o corpo de Cristo. E existem diferenças entre o corpo de Cristo e a instituição religiosa. Vai aparecer na sua tela as principais características do corpo de Cristo e os riscos da instituição religiosa. Eu vou falar cada uma detalhadamente. Se você quiser, pode tirar um print, uma foto, que isso é importante, viu? Vamos lá, para o corpo de Cristo. Uma das características do corpo de Cristo é a liberdade. Gente, nós somos livres para falar, para pensar, para agir, mas nós não somos livres a pecar. A instituição religiosa ela tem um risco, porque ela é por regras, vivem por regras. Isso pode, isso não pode, isso deve ser feito, isso não deve ser feito. Essa é a diferença. O corpo de Cristo, uma característica do corpo de Cristo é dar e servir. Nós fazemos muito isso aqui, fazemos muito no ministério, entre os irmãos. Nós fomos chamados para servir, para dar o nosso tempo, dar a nossa vida. Lembra lá do amor, que amor é dar a vida? E nós fazemos isso quando a gente trabalha em um ministério,
mesmo agora, nessa pandemia, onde a gente ficou proibido de se reunir de forma presencial, muitos ministérios não pararam, não, pelo contrário, serviram ainda mais, deram mais do seu tempo. E você pode fazer isso também. Quando você separa um tempo para ligar para o teu amigo lá do GA, quando você investe tempo aí no seu ministério para ajudar o seu líder, quando você ajuda um irmão, você está dando, você está servindo. A instituição religiosa, o risco dela é receber e ser servido. Só quer ser servido, né? As pessoas têm que fazer as coisas por mim. Eu quero receber, eu quero ser servido. Gente, isso está errado. A Bíblia não nos ensina isso. Lembra lá de Jesus, que ele lavou os pés dos discípulos? Ele nos ensina a servir, a doar, e não a receber. E a Bíblia fala que é melhor dar do que receber. A maior alegria é em dar do que receber. Outra característica do corpo de Cristo, o foco é Jesus. Sempre o nosso foco vai ser Jesus. Em todas as programações, em todos os estudos que a gente faz, CENIB, Um com Deus, o Kids, o Teens, o Nova Jovens, o culto, sempre o foco é Jesus. Você nunca vai ver aqui na nossa igreja, a próxima matéria do CENIB, a gente chega aqui, né? A próxima matéria do CENIB é sobre a vida dos professores do Um com Deus, porque eles são top. Você não vai ver isso não, tá? Porque o foco não somos nós, o foco é Ele, o foco sempre é Jesus. A instituição religiosa, o foco é no homem. Eu acho que a maioria de vocês já viu uma placa de igreja, né? Sei o que é do milagre. Aí a placa bem grandona e a foto do pastor, né? O pastorzão lá e a esposa dele, bem grandão, né? Você vê Jesus ali? Não, o foco ali está no homem, né? O homem que faz o milagre, é ele que dá o poder. Mas, gente, isso está certo? Não. Tudo que a gente faz de bom, tudo que a gente faz, vem de Deus. É Ele que nos dá, e não nós. Então, a característica do corpo de Cristo, o foco sempre é Jesus, e da instituição religiosa sempre é o homem. Outra característica do corpo de Cristo, todos os dias. Como assim todos os dias? Você é cristão, ou pelo menos deveria ser, todos os dias. Todos os dias, quando você acorda, você vai trabalhar, ou você vai cuidar dos seus filhos, ou você vai para a escola, não sei. Você é cristão. Tem um amigo que fala que 24/7, né? 24 horas por dia, 7 dias na semana. Você deve ser cristão. E aí eu te pergunto, como é que está o teu testemunho aí? Na sua casa, no seu trabalho? Está um testemunho ou está um testemunho, né? Nós somos cristãos todos os dias. Agora, olha só, o risco da instituição religiosa aos domingos. Ou seja, só sou cristão no domingo, né? Quando eu venho para a igreja, quando eu falo com meus irmãos, aí eu sou cristão. Isso não está certo, né, gente? Muitas pessoas falam lá dos católicos, né? Que só vão no domingo ali, faz a missa dele, depois o resto da semana não querem nem saber, nem a igreja quer saber deles, nem eles querem saber da igreja, muito menos de Deus. Mas muitos, ou alguns dos cristãos também fazem isso. Ou pensam assim, não, eu vou assistir o CENIB, mas não vou assistir o culto não, porque já vi o CENIB, já tirei 1 hora do meu domingo, já servi ao Senhor. Está errado, né? Você está fazendo a sua missa aí. Você tem que assistir o CENIB, assistir o culto e ser cristão 24 horas por dia, todos os dias na semana, não apenas aos domingos. Vamos lá. Outra característica, está apertando o negócio aqui do corpo de Cristo, né? Mansidão. Lembra lá da aula do Com Deus? O que é mansidão? Fala aí para a pessoa do seu lado aí. O que é mansidão? Mansidão, entrega dos seus direitos e posses a Deus. É você entender que tudo que você tem, tudo que você possui, os seus direitos, é de Jesus. Porque você já entregou a vida para Ele? Então, tudo é dele. E mansidão é algo que a gente tem que exercitar todos os dias. Não é porque você conseguiu ser manso hoje, não, hoje eu consegui ser manso. Amanhã não preciso, não. Amanhã eu vou brigar com quem eu quiser, eu vou pedir meus direitos, e hoje tem direito para tudo, né? Tem direito do adolescente, direito da criança, direito do consumidor, tantos direitos, mas Deus fala que os nossos direitos têm que ser entregues a Ele.
O risco da instituição religiosa: poder. Eles querem ter o poder. Se tem uma elevada posição, eu quero ser o líder, eu quero ser o bispo, eu quero ser não sei mais o quê. Eu quero uma cadeira especial para eu sentar. E tem igrejas que é assim. A igreja dos líderes, né, é no palco e dos membros é embaixo, assim. Isso, eu já vi isso, ainda mais agora na quarentena, que eu assistindo alguns canais de televisão, eu vi alguns cultos assim, que aí os líderes ficam no palco e os membros ficam embaixo, assim. E tinha até líder dormindo aí, ainda passa até vergonha. Característica do corpo de Cristo. Outra característica, humildade. O que é humildade? É você se submeter voluntariamente à vontade de Deus e à liderança que Ele colocou na sua vida. Tem falado mal do seu líder, tem falado mal do governo. Toma cuidado, toma cuidado. Deus nos ensina que o corpo dele é humilde. Sabe o que é humildade? É você separar um tempo no domingo para assistir o CENIB. Pegue o seu caderno, sua Bíblia e entenda, nossa, eu preciso aprender mais de Deus, eu preciso. Sabe o que é humildade também? É você, durante a semana, você pegar a sua Bíblia, a sua meditação e ir lá buscar os ensinamentos de Jesus, os ensinamentos que Ele tem para você. Mesmo que você já tenha 300 anos de crente, você ainda tem algo para aprender. Deus ainda quer falar muito com você. Deus ainda tem muito para te ensinar. Nunca chegue num tempo de dizer assim, não, eu já sei isso. Não vou fazer essa matéria não, porque eu já sei. Quando vem aquela matéria, amando uns aos outros, né? Eu já ouvi isso muito. De novo, amando uns aos outros, já fiz. Já fez, mas não está amando. Por isso que quer fugir. Humildade é você entender que você precisa de Jesus, que você precisa saber mais dele. Agora, olha só o risco da instituição religiosa. Prepotência. Achar que eles sabem tudo. Achar que o poder é dele. Achar que eles não precisam aprender nada. Gente, isso é errado. Ano passado, teve não sei se posso dizer que é irmão, mas uma pessoa que estava frequentando a nossa igreja. E aí a gente foi perguntar, eu e o Ricardo fomos perguntar dele, por que ele não fazia o CENIB. E aí ele falou para a gente que o CENIB era uma coisa muito fácil, muito rala. Ele precisava de algo melhor. E perguntou da gente quando que ia abrir uma turma para os top dos top, para os superiores. Aí eu fiquei assim, pensando, meu Deus do céu, que prepotência. E aí a gente chegou a dizer para ele, né? Já que tu sabe tanto, vai lá dar aula, vai lá ensinar todo mundo. Então, pensa que ele quis? Não quis. Só sabia falar mal e se achar, porque conhece a Bíblia um pouco mais que os outros e ser prepotente. Mas conhecer a Bíblia, ter conhecimento, não quer dizer nada. Você precisa, sim, conhecer a Bíblia e praticar. E a gente aprende muito isso, né? Que a gente não deve ser só ouvinte, mas praticar. O que adianta eu saber se eu não pratico? Isso só vai gerar em mim a prepotência, para pensar que eu sou melhor do que os outros porque eu conheço mais. E isso é um grande risco. Está conseguindo entender a diferença entre corpo de Cristo e a instituição religiosa? Mas tem uma característica maior do corpo de Cristo, que é a graça e o amor. Graça é a gente entender que nós somos salvos por causa de Cristo, e não por nós mesmos. Não vem da gente. Eu não merecia ser salva, você não merecia ser salvo, mas Jesus pagou o preço por nós, e isso é graça, favor e merecido. É você entender que é Ele, é por Ele e para Ele. Não tem nada a ver comigo, tem tudo a ver com Ele. E o maior perigo da instituição religiosa é o legalismo e a formalidade. Isso não pode. A mulher não pode usar calça jeans. A mulher não pode cortar o cabelo. O homem não pode entrar na igreja de bermuda. Tanta coisa que vai te afastando de Deus. Isso também é errado. E uma das coisas que me chamou a atenção quando eu cheguei nessa igreja é porque, antes de eu conhecer Jesus, eu via os crentes, né? E aí eu via as mulheres com saião, os homens todos de paletó, eu falava assim, meu Deus do céu, eu vou para o inferno mesmo, porque eu não vou conseguir viver assim, não. E aí, quando eu cheguei nessa igreja e vi que as pessoas eram normais, mas que tinham mudança de vida, que tinham vidas realmente transformadas, eu falei, é esse Jesus que eu quero.
E isso é a diferença. E isso é perigoso de você viver pelo legalismo e pela formalidade. Não, isso não pode. Eu tenho uma amiga que ela é de uma igreja, e aí o sonho dela era fazer o cabelo, ela fazia a progressiva. Só que o pastor dela falava que se ela fizesse isso, ela ia para o inferno, porque isso era pecado. E aí, teve uma vez que ela foi lá e fez o cabelo, e ficou tão bonita. O marido dela adorou o cabelo dela. E nesse mesmo dia que ela fez o cabelo, o pastor da igreja dela foi lá no meu trabalho, que eu trabalho numa unidade de saúde, né? E aí ele foi lá para consultar e viu o cabelo dela. Ele ficou bravo com ela, brigou, foi disciplinando porque ela fez o cabelo, gente. Jesus não quer isso. Jesus fala, né, conhecereis a verdade vos libertará. Jesus não nos chamou para ficar preso. Nós somos, sim, escravos de Cristo, mas não dos homens, não para viver no legalismo e nem na formalidade. Conseguiu entender a diferença entre instituição religiosa e o corpo de Cristo? Tem muita diferença. Elas são diferentes, mas olha só, elas convivem juntas. Uma não vive sem a outra. Deixa eu te dar um exemplo. A ministra falou aí da nossa Assembleia do ano passado, que a gente vai estar buscando legalizar a nossa igreja, para lá ter CNPJ, ter a diretoria, o secretário, o tesouro, todas essas coisas, formalizar. Mas aí na sua casa, aí no seu GA, é uma igreja? Fale para a pessoa do seu lado. Sim, é uma igreja, é o corpo de Cristo. Mas aí na sua família tem CNPJ? Tem o diretor? Tem o tesoureiro? Tem o secretário? Não, né? Porque vocês são o corpo de Cristo. Nós somos o corpo de Cristo. Mas uma instituição religiosa só é igreja quando tem CNPJ, quando tem um diretor, quando tem o tesoureiro, e é isso que nossa igreja está se legalizando. Mas o que adianta ter tudo isso e não ter membro? Está vendo aí como uma, ela convive com a outra, e uma não existe sem a outra? Deixa eu dar outro exemplo para clarear a sua cabeça. Se você já tem mais de um ano de igreja, você já deve ter participado aqui da nossa prestação de contas e ceia do Senhor. Ela sempre acontece no mesmo dia. Porque o que é a prestação de contas? É a igreja, a instituição igreja, mostrando para os seus membros o que ela faz com aquele dinheiro das ofertas, de forma bem clara, de forma bem honesta. E aí o tesoureiro chega e fala, olha, nós arrecadamos tanto, gastamos tantos, e temos isso aqui vai ser investido nisso. Não é assim que acontece? E depois disso, o que acontece? A ceia do Senhor. É aquele momento que o corpo de Cristo lembra do sacrifício que Jesus fez por eles. Você conseguiu entender aí que as duas convivendo juntas? E essa é a principal diferença entre instituição religiosa e corpo de Cristo. São diferentes? Sim. Mas uma convive com a outra e uma não existe sem a outra. Então, agora, nós vamos olhar a história da igreja aqui no primeiro século. Nesse pedacinho aqui, ó, logo no iniciozinho, quando tudo começou. Gente, quando tudo começou, lá nesse primeiro século, os ensinos de Jesus, eles estavam sendo compilados, certo? Então, os discípulos estavam ali juntando todas as informações, tudo aquilo que Jesus tinha passado para eles. É também nesse primeiro século que os escritos do Novo Testamento, todas as cartas, lembra que nós estudamos? Todas as cartas foram enviadas, tudo foi, gente, se espalhou de uma forma, e eram cópias e cópias de cada carta que eram enviadas. Então, os escritos do Novo Testamento, eles foram completados, né? Eles foram ali todos feitos. Porque assim, você lembra da história, né? Jesus veio, morreu, ressuscitou, aí ele voltou, né? Depois que ele ressuscitou, e passou ali pelo menos 40 dias com os discípulos, onde ele ensinou e deu, como a Bíblia fala, né, provas incontestáveis de que ele realmente estava vivo, de que ele tinha ressuscitado. E aí ele ascendeu aos céus. E o que ele falou para os discípulos, você lembra? Fiquem em Jerusalém até vocês serem revestidos de poder do alto.
E ele falou assim, ó, eu vou para o céu e eu vou preparar muitas moradas, vou preparar moradas para vocês, e aí eu vou voltar para buscá-los. E aí começa Atos e tudo mais, os discípulos começam, né, ali a realmente organizar a igreja após o Pentecostes, e essa igreja começa a se espalhar, a crescer. Só que eles imaginavam que Jesus ele iria voltar logo. Não era assim, daqui a 100 anos, 200. Não, eles imaginavam que Jesus ia voltar, tipo, semana que vem, amanhã, daqui a 5 horas. Eles imaginavam que ia ser rápido, porque, ó, eu não sei bem como eles faziam esse cálculo, mas eu acho que era alguma coisa assim. Eles pensavam, bom, ele criou o mundo em 6 dias. Então, acho que deve demorar aí uma semana e meia. Não sei o que eles imaginavam. Mas eles achavam que ia ser algo assim imediato, que Jesus voltaria imediatamente. Inclusive, isso refletia na forma como eles viviam. Porque, ó, lá em Atos 2,42, fala assim, que eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Gente, se a gente continuar ali, fala que eles viviam em comunhão, em comunidade. Ó, os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo as suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo. Partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições, com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a empatia de todo o povo. Então, eles imaginavam que era uma coisa imediata, e aí eles começaram a viver assim, todo mundo junto, em comunhão, em união, e todo dia eles se reuniam, e todo dia eles tinham essa urgência de pregar, de espalhar o evangelho, porque eles imaginavam que Jesus ia voltar já amanhã. E aí eles vendiam suas propriedades, eles distribuíam as coisas. Não sei se eles soubessem que Jesus voltaria só um pouco mais adiante, eles teriam feito tudo isso, mas ainda bem que eles imaginavam que seria imediatamente, porque eles serviam e eles faziam tudo isso com uma garra, com uma vontade, sabe? Com uma prontidão, com uma urgência. Essa é a palavra que eu queria, com uma urgência. E aí, né, eles imaginavam que Jesus ia voltar assim no próximo segundo, e eles queriam ser achados ali pregando o evangelho, fazendo aquilo que Jesus tinha ordenado, sendo testemunhas, que o maior número de pessoas possível tivesse ouvido da palavra de Deus. E, gente, a gente já está aqui no ano 2020, né? E Jesus ele ainda vai voltar, mas isso não aconteceu ainda. E você precisa entender que tudo isso foi muito bom para esse início da igreja, e, inclusive, é uma ótima forma para nós vivermos, porque nós não sabemos o dia nem a hora. E essa urgência precisa estar no nosso coração, porque nós vemos, né, a cada dia que esse dia se aproxima, que muitos e muitos e muitos fatos que são relatados ali em Apocalipse têm se cumprido. Então, 4 anos depois, aproximadamente, depois que Jesus ressuscitou, Paulo se converte e começa, então, aquela época das missões, né, que é retratado ali no livro de Atos, a partir do capítulo 13. E, gente, todo evento que acontecia naquela época, eles estavam tão desesperados pela volta de Jesus, que tudo que acontecia era porque Jesus estava voltando. Eles já imaginavam, nossa, mas isso foi mais um sinal, Jesus está voltando, Jesus está voltando. Inclusive, em alguns relatos, né, Jesus ele fala que vocês podem estar certos disso, quando eu voltar, nem todo mundo dessa geração terá morrido antes que eu volte. Então, eles imaginavam que quando o último apóstolo tivesse para morrer, Jesus ia voltar. E a igreja ela sofria uma perseguição extremamente violenta naquela época. Eles começaram a ser muito oprimidos, muito massacrados. Né? A gente viu em cartas que Nero, principalmente, ele foi o imperador que perseguiu muitos cristãos. Então, eles começaram a espalhar. Quanto mais eles eram pressionados, mais eles se espalhavam. Mas isso tudo fazia parte do plano de Deus, porque, lembra, e serão minhas testemunhas até os confins da terra. Então, quanto mais espalhados eles estivessem, melhor era para o evangelho. Então, uma nova geração de líderes
começa a suceder os apóstolos, né? Eles começam, como a gente falou na última aula, muitos foram martirizados. João, que foi o último apóstolo a morrer, tentaram matá-lo 2 vezes e aí desistiram. Então, botaram ele exilado na ilha de Patmos, onde ele escreveu o Apocalipse. Então, muitos apóstolos já tinham morrido. E aí foi quando Timóteo, ele já estava pastoreando, né? Inclusive, ele foi um desses líderes que sucederam os apóstolos. E aí, Paulo, ele escreveu a Timóteo 2 cartas, lembra? 1ª e 2ª Timóteo. Mas olha um detalhe interessante. Até Paulo, ele tinha essa expectativa de que Jesus voltaria logo. Tanto que em 1 Tessalonicenses 4,17, ele fala bem assim: depois disso, os que estivermos vivos, ou seja, ele está se incluindo, né? Nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. E estaremos com o Senhor para sempre. Então, ele imaginava que aquele arrebatamento seria ainda quando ele estivesse vivo. Algum tempo depois, Deus revelou a Paulo de que ele não estaria vivo na volta de Jesus, e é quando ele escreve a Timóteo, tanto que ele fala, né? Estou pronto para ser derramado como uma oferta de bebida. Está próximo o tempo da minha partida. E ele fala isso lá na 2ª carta a Timóteo. Mas quando ele se convence disso, ele começa a fortalecer Timóteo. Ele escreve 1ª e 2ª Timóteo dizendo, se eu fosse resumir essas 2 cartas para você, continue firme, suporte os sofrimentos. Lembra do tema lá? Permaneçam firmes, fiquem firmes. Porque mesmo em meio a toda essa perseguição que eles sofriam, Paulo, ele tinha a convicção de que Jesus estava trabalhando em cada detalhe, em que tudo aquilo estava cooperando para o bem dos que amam a Deus e foram chamados segundo o seu propósito. Gente, então a gente consegue ver que mesmo depois que essa sucessão da liderança, né, já estava acontecendo, mesmo que os discípulos originais, né, os apóstolos, estivessem morrendo e uma nova geração de líderes estivesse surgindo, eles continuavam acreditando que essa segunda vinda seria imediata. E aí, por essa crença, né, como eles acreditavam nisso e eles queriam ser encontrados sendo testemunhas, eles entendiam a urgência do evangelho. Gente, o evangelho foi levado a quase todo... Porque, olha aqui. Isso daqui que vai aparecer para você é o mundo todo. O planeta Terra inteiro, né? Agora, essa faixa vermelha é o que eles conheciam como mundo. Aí vai aparecer o mapa do Império Romano. Então, todo mundo conhecido naquela época, todo o Império Romano, o evangelho atingiu toda essa região e, inclusive, foi além de algumas fronteiras. Então, o evangelho é levado a uma grande parte do mundo conhecido, né, o Império Romano, e até além. Porque, você lembra, nós já falamos das estradas romanas. Você sabia, olha aí uma curiosidade para você, que se você andasse por todas as estradas romanas, é o equivalente a você dar a volta na Terra 2 vezes, de tantas estradas que eles construíram. Então, tudo isso favoreceu muito o espalhar do evangelho. Então, em uma geração, todo mundo conhecido já tinha ouvido falar de Jesus, já tinha ouvido falar do Salvador. Mas, gente, a coisa ficou muito feia para a igreja. A igreja, ela era extremamente perseguida. E, apesar de tudo isso, ela continuava se espalhando. É que nem curu, você já teve? Impinge, parece que quanto mais tu coça, mais espalha, né? E era assim mesmo. Quanto mais Satanás ia lá tentar tirar, tentar atrapalhar, mais a igreja se espalhava. Apesar do isolamento que eles tinham ali, mais pessoas assistiam pelas redes sociais, mais pessoas eram atingidas pela internet. Você vê como as coisas continuam bem parecidas? Quanto mais Satanás tenta atrapalhar a igreja, mais Deus usa isso para o espalhar do evangelho. E, gente, durante esse tempo aconteceu um evento muito importante. No ano de 70
depois de Cristo, aconteceu um evento muito importante na história romana. Foi quando o cristianismo começou a se afastar do judaísmo. O que aconteceu? Você lembra que Nero ele era extremamente perseguidor da igreja, né? Ele era um opressor da igreja, ele era um rei um imperador maluco, e ele oprimia realmente os cristãos, ele inclusive culpou os cristãos, né, pelo incêndio de Roma, então ele realmente perseguia. E aí o que aconteceu? Ele mandou que Vespasiano, que era um general romano, ele fosse lá para Roma para tentar controlar, porque os judeus, eles imaginavam que logo o Messias viria, né? Eles não acreditavam em Jesus, mas eles acreditavam que o Messias viria e iria restaurar Israel. E por que eles imaginavam que esse tempo estava tão próximo? Porque depois de 83 anos, o templo que Herodes estava construindo finalmente estava ficando pronto, né? Tinha ficado pronto. Então eles imaginavam, bom, agora que nós já temos o templo, é quando o Messias vai vir e vai restaurar o poder de Israel. E aí esses judeus, eles já estavam sofrendo tanto com toda a opressão do Império Romano, então eles imaginavam que agora é a nossa vez, né? Então agora bora se unir, bora se armar, bora contra o Império, vamos se rebelar, porque o Messias está vindo. Só que o que aconteceu? Gente, você lembra que a popularidade de Nero estava em baixa? Ele era um imperador bem louco. Ele oprimia, além de ele oprimir os cristãos, ele tinha uma moral bem baixa. A gente viu tudo isso em cartas, né? E aí o que aconteceu? O Senado, ele acusou Nero de estar louco. E Nero, ele viu que ele ia perder, né? Que ele iria sofrer de alguma forma. E o que acontece? Porque você lembra de que a popularidade de Nero ali no final do Império estava cada vez mais baixa? E que muitos boatos se espalhavam a respeito dos cristãos. Gente, diziam cada coisa absurda. Você lembra, né? Que dizia que eles eram incestuosos, porque eles só podiam casar entre irmãos. E que você não imagina, eles eram canibais, porque eles comiam a carne e bebiam o sangue do líder deles, que já tinha até morrido. Isso era um povo muito estranho. Era um povo tão estranho, porque assim, as mulheres deles, elas viviam com calça tactel e camisa folgada. Se batesse um vento, coitadas, elas voavam. Crente é um negócio estranho, né? Até hoje, a gente é tido como estranho, porque nós decidimos viver de maneira que agrada a Jesus, de maneira que agrada a Deus. Mas naquela época, o Senado, ele considerou Nero louco, como louco. E ele era, de fato, né? Então, ele, com medo da represália, né, com medo do que ele poderia sofrer com isso, ele se mata. E aí teve aquele período que ele é conhecido na história como o período dos 4 imperadores, que foi quando 4 grandes generais romanos, incluído Vespasiano, eles foram tidos como imperador, foram proclamados imperadores por suas tropas. Então, em um ano, o Império Romano teve 4 imperadores diferentes, e Vespasiano, de fato, tomou o poder. Então, ele manda Tito, que era seu filho, assumir o controle da Judéia, e ele sitia Jerusalém. Você lembra que quando Tito sitiou Jerusalém, ou se essa é a sua primeira matéria e você não lembra, mas Tito, ele sitiou Jerusalém e ele sacrificava, ele crucificava 500 pessoas, 500 homens por dia, ao redor do muro da cidade, né, fora da cidade, para oprimir, para tentar deixar os judeus com medo, para tentar fazer com que eles vissem que a derrota estava chegando. E aí é que tem a grande divisão entre os judeus e os judeus convertidos. Porque tem um detalhezinho que Jesus ensinou lá em Lucas 21, 20, que fala bem assim: quando virem Jerusalém rodeada de exércitos, vocês saberão que a sua devastação está próxima. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes.
Os que estiverem na cidade, saiam, e os que estiverem no campo, não entrem na cidade. Então, se o mestre dele, se Jesus falou, gente, quando vocês virem Jerusalém rodeada, não é para vocês irem guerrear, não. Foge, porque chegou o tempo da devastação de Jerusalém. O mestre deles tinha ensinado isso. Jesus tinha ensinado isso. Então, eles não iam lutar junto com os judeus que estavam achando que o Messias ainda viria. Porque o Messias já tinha vindo e já tinha falado para eles que quando isso tudo acontecesse, eles tinham que fugir. E foi isso que eles fizeram. Então, foi quando os judeus criaram ódio de crente. Mais do que eles já tinham. Porque eles não lutaram com eles. Então, o que aconteceu? Os crentes fugiram, né? Os judeus ficaram. Jerusalém foi tomada, então os judeus, como uma última tentativa, eles recorreram ao templo, e aí eles foram para lá, se trancaram no templo. Tito nem se preocupou, né? Falou, quer morrer dentro do templo? Vamos morrer dentro do templo. Incendiou o templo. Gente, os historiadores contam que o ouro do templo derreteu com tamanha violência que foi aquele incêndio. O incêndio foi tão violento, a temperatura foi tão alta, que o ouro que estava ali derreteu e ele se misturou com as pedras do templo. Então, o que aconteceu? Os soldados pediram para Tito para eles levarem as pedras do templo para que eles pudessem escavar ali e tirar aquele ouro que tinha sido misturado ali. E é por isso que aconteceu exatamente o que Jesus tinha dito. Você lembra? Que ele falou que não ficará pedra sobre pedra. A única coisa que sobrou ali naquele lugar foi um muro de arrimo, que era como uma fundação participava, né, da fundação daquele lugar, que hoje é conhecido como o Muro das Lamentações, lá em Jerusalém. Gente, os crentes, eles se reuniram em uma cidade chamada Pela, na Jordânia. E logo após Tito, Domiciano, ele entra no poder, né? Ele toma o poder, e Domiciano, ele exige ser adorado como um Deus, como Senhor. Lembra que fazia parte da religião romana a adoração, o culto ao imperador? E Domiciano, ele começou a exigir isso. Tanto que o João, né, escreveu Apocalipse ali naquela mesma época, e João, ele enfatizava em Apocalipse que Jesus é o Senhor. Inclusive, muitos cristãos acreditavam que Jesus estava para voltar porque acreditavam que Domiciano era o anticristo. Porque em Apocalipse fala que virá um líder, né? Virá uma pessoa poderosa que se assentará no lugar de Deus, que falará que só ele pode receber culto, só ele pode ser adorado. Então, eles imaginavam que aquilo estava chegando porque eles achavam que o Domiciano era o próprio anticristo. E algo que você precisa entender é que na Roma antiga era uma cultura, era algo comum eles se saudarem dizendo que César é Kyrios. Lembra que a gente falou até ano passado, né? Teve uma matéria, Coração de Discípulo, que nós falamos sobre isso. E o que significa essa palavra Kyrios? É o mesmo que é utilizado lá em Romanos 10, 9 e 10. E significa Senhor. E eles sempre se saudavam dizendo que César é o Senhor. E é por isso que a Bíblia é tão enfática em dizer que não. César não é o Senhor. Jesus é o Senhor. É por isso que isso se repete tanto. Em algumas traduções fica até engraçado, né? Que fica só o Senhor é o Senhor, só o Senhor é Deus, só Jesus é o Senhor. Porque realmente eles estavam ali tentando dizer que estava errado, que César é o Senhor, mas que Jesus é o único Senhor que deve ser adorado. E aí, né, a gente está voltando ali um pouquinho. Nos anos 90, provavelmente, João ele já havia sido morto. E os judeus eles se reúnem em uma cidade chamada Jamínia. E aí, nessa cidade, o que eles fizeram? Eles confirmam o cânon bíblico. Eles se reuniram para definir o que realmente é sagrado. Porque, gente, naquela época, nas sinagogas, quando eles iam ensinar nas sinagogas ou no templo,
o que eles faziam? Eles usavam diversos livros separados, eles não tinham assim algo juntinho, uma Bíblia. E aí eles começaram a se reunir para definir o que é realmente sagrado. Porque eles usavam diversos livros, eles usavam livros históricos, eles usavam os livros de fábulas que serviam para ensinar as pessoas, para ilustrar, era como se fosse um livro de ilustrações. Eles usavam também livros que eram puramente históricos, inclusive quando você lê ali 1 Reis, 2 Reis, fala que isso está escrito no livro do reinado do rei fulano de tal. Eram esses livros que também eram usados no ensino ali no templo e nas sinagogas. Por exemplo, você que já foi católico, você deve se perguntar por que na Bíblia de crente não tem Macabeus, né? Por que na Bíblia de crente não tem o livro de Enoque? É justamente por isso, é porque esses livros, eles não foram considerados como sagrados. Macabeus, por exemplo, é um livro histórico. E quando os judeus se reuniram para definir o cânon bíblico, eles viram que aquele livro ele não tinha sido inspirado por Deus. Ele não fazia parte do cânon bíblico, daquilo que podia ser considerado como sagrado. Então, esse livro ele foi excluído do cânon original. Mais tarde, a gente vai falar quando que esse livro foi incluído ali na Bíblia Católica, tá bom? Então, nós, como crentes, nós aceitamos como Velho Testamento, né? Que foi justamente esse cânon, essa Bíblia que os judeus definiram como sagrada, como inspirada por Deus. Nós aceitamos isso como Velho Testamento. Eu estou aqui abrindo minha Bíblia para lhe mostrar. Então, até aqui, isso daqui, mais da metade da sua Bíblia, é o que os judeus aceitam como livro sagrado. Tá? Isso aqui tudinho é a mesma coisa que eles aceitam como sagrado. Se você pegar uma Torá, o Antigo Testamento é igualzinho. Tem até um amigo que ele também dá aula dessa matéria e ele fala uma coisa engraçada, que ele tem descendência judia e aí ele foi ver a Bíblia da avó dele, né, a Torá da avó dele. E ela era judia, então é tudo lá originalzinha, bonitinha. E aí ele viu um livro que não tinha no nosso Velho Testamento. E aí ele ficou, meu pai, esse tempo todo eu ensino errado. Esse tempo todo eu falo que é igualzinho, que não sei o quê. E aí ele foi pesquisar o que queria dizer aquela palavra. E ele viu que era índice. Então é igualzinho, gente. É igualzinho, você não precisa ter medo. Tudo está aqui. Aí você pode falar, mas todo mundo fala, né, que a Bíblia foi adulterada, porque não sei o quê, blá, blá, blá. Gente, isso daqui, se tu pegar qualquer Bíblia, qualquer Torá de judeu, é igualzinho. Não tem como ter sido adulterada. E fora todas as outras evidências, né, os escritos que já foram encontrados e tudo mais. E as cartas, essas cartas, elas foram tão copiadas, mas tão copiadas, e depois, é claro que elas foram comparadas, né, para ver se diziam realmente a mesma coisa, que se alguém tivesse dito alguma coisa, tivesse copiado uma coisa a mais, a gente conseguiria ver na outra cópia que não tinha essa coisa a mais. Né? Inclusive, na Bíblia, nos pontos de alguma divergênciazinha entre uma carta e outra, você coloca ali, tem ali na letra do rodapé, tem ali os textos maçoréticos não trazem o versículo 39. Então, até isso a Bíblia fala, a Bíblia mostra. Então, não tenha medo de, a Bíblia foi adulterada. Não. Confie, se está aqui, se Deus fez, se Deus escolheu esses livros para lhe presentear como manual da vida, eles são importantes, eles são confiáveis, eles são, sim, a palavra de Deus. Então, esses livros, né, como Macabeus, como eu falei, eles não eram considerados sagrados, eles não entraram na Bíblia. E a gente consegue ver que Deus ele escolheu muito bem quais livros entrariam e quais livros não entrariam. Porque, como o próprio Jesus disse, céus e terra passarão, mas a palavra dele não passará, jamais passará. Então, como a gente estava falando, né, nessa época, a igreja sofria uma perseguição intensa, uma perseguição violenta, tão violenta, que até os romanos começaram a ter dó dos cristãos, porque eles eram crucificados aos montes, porque tinha um negócio na cultura romana de que eles achavam legal
ver alguém morrer, ver alguém sofrer, ver alguém derramando sangue. Tanto que eles criaram ali, né, o Coliseu justamente para isso, para ver os gladiadores lutando entre si. Pessoas eram entregues às feras ali naquele lugar. E eles se alegravam com isso, eles achavam legal, achavam, nossa, olha lá. As crucificações, elas eram eventos públicos, não era algo assim, poxa vida, está morrendo. Não, era assim, eles iam ver, nossa, olha aquele bandido miserável, mereceu ser crucificado. Só que com os cristãos, eles estavam sendo crucificados simplesmente por serem cristãos. E por se negarem a dizer que não eram cristãos, porque eles tinham essa opção. Eles eram perseguidos, eles eram massacrados, eles eram oprimidos, e eles eram forçados a negar a fé que eles tinham. Então, cada homem, cada mulher que foi entregue às feras, que foi crucificado, que foi queimado, foi porque eles se recusaram a negar a fé que eles tinham em Jesus. E, gente, nessa época, muitos cristãos estavam abandonando a fé. Muitos judeus, eles estavam abandonando a fé em Jesus. Tanto é que Pedro escreveu, lembra? 1 e 2 Pedro, justamente para fazê-los lembrar, para falar, ei, não desiste, eu sei que está difícil, mas permaneçam fiéis até o fim. É uma honra participar dos sofrimentos de Cristo. Lá, inclusive, ele fala que se é para a gente sofrer, porque se você já tem mais de 18 anos, você já deve ter percebido que aqui nessa vida a gente vai sofrer, né? Você já percebeu isso? Que nem sempre as coisas acontecem do jeito que a gente quer? Que nem sempre todo mundo gosta da gente, que sempre aparece um para falar mal, que por mais certinha que esteja a sua vida, sempre alguém vai se levantar contra você? Gente, Jesus já falava, sempre vai ter uma dificuldade, vão ter doenças, vão ter perdas, vão ter dificuldades. E Jesus já falava sobre isso, né? Que nesse mundo nós teremos aflição, mas tenham bom ânimo, porque Ele já venceu isso tudo para a gente. E Pedro, ele escreve para fazê-los lembrar isso. Ele fala, gente, a gente vai sofrer. Mas se a gente sofrer, que seja por fazer o bem. E não como caluniador, como fofoqueiro, como imoral. Se for para você sofrer, que seja para sofrer fazendo o que é correto. Que seja para sofrer porque você não quer dar cola. Que seja para sofrer porque você não quer roubar, porque você não quer aceitar o suborno. Se for para você sofrer, que seja para você sofrer glorificando ao seu Deus. Porque o que mais importa nessa vida, gente, isso tudo aqui vai passar muito rápido. Daqui a pouco, a gente vai estar com o Senhor. E é melhor nós chegarmos com Ele, chegarmos até Ele, tranquilos e felizes, porque suportamos os sofrimentos, sem o desapontar, sem o negar, do que a gente ter uma vida maravilhosa aqui na Terra. Com todos os luxos, com todos os prazeres, e passar a eternidade no inferno. Então, é nesse contexto que Pedro escreve aquele versículo em 1 Pedro 5:7. Porque os cristãos, eles estavam vendo vários cristãos sendo mortos. Eles acham que eles já imaginavam, eu sou o próximo. A minha família é a próxima, porque eram devoradas famílias inteiras. Não era só os adultos, não eram só os homens, não. Para morrer ia todo mundo. Então, eu acho que eles já imaginavam, nossa, eu sou o próximo. Daqui a pouco é comigo. E é nesse contexto que Pedro, ele escreve para eles falando, lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Então, lance sobre Jesus toda a sua preocupação. Está difícil? Lance sobre Jesus. Lembrem-se, a continuação desse versículo é incrível, que fala, lembre-se que os seus irmãos, que por todo o mundo, eles estão sofrendo da mesma coisa. Então, glorifiquem, vamos glorificar o nosso Deus que está nos céus, através desse sofrimento. Pedro, ele inclusive fala que ele acredita que já está pronto, já está perto de deixar esse tabernáculo, né? Ele está falando ali da sua própria morte. E em 2 Pedro 1,15, ele fala que ele vai se dedicar para deixar tudo escrito, para que as outras gerações, porque lembra que nessa época eles imaginavam que Jesus ia voltar imediatamente? Então ele, poxa, peraí, vamos escrever tudo para deixar bem claro, para que todo mundo possa lembrar.
tudo aquilo que aconteceu aqui nesse lugar. Então, ele escreve 2 Pedro 1,15, que fala bem assim: eu me empenharei para que também, depois da minha partida, vocês sejam sempre capazes de lembrar-se dessas coisas. Gente, Pedro fez questão de deixar tudo registrado. Inclusive, se você não sabe, os evangelhos, eles foram escritos depois das cartas. Apesar de na nossa Bíblia, né, começa ali nos evangelhos, tem os 4 evangelhos, e depois vem as cartas, no Novo Testamento. Mas, na verdade, a gente já viu que a Bíblia não é organizada em ordem cronológica, né? Então, os evangelhos, eles foram escritos depois das cartas, que era justamente para lembrar, quando eles viram que eles não iriam... Jesus não voltaria antes da morte deles, eles começaram a escrever para que as outras gerações lembrassem de tudo o que tinha acontecido. Bom, como eu falei para vocês, naquela época, Pedro já tinha morrido, João já tinha morrido, Paulo já tinha morrido, né? Só voltando ali para o nosso contexto. Então, eles imaginavam que o próprio Domiciano, ele era o anticristo, e que Jesus já estava voltando. Então, eles tinham essa urgência em pregar o evangelho. Eles queriam muito que todos conhecessem, porque eles sabiam que o tempo era próximo. E, gente, apesar de Jesus não ter voltado na geração deles, essa é uma maneira muito sábia de viver. Porque sabe qual é o nosso problema? A gente está aqui em 2020 depois de Cristo, né? E aí a gente se acomoda. A gente, poxa, mas Jesus ainda não voltou, né? 2020 anos depois. Então, eu vou ter mais tempo. Não, talvez eu morra antes dele voltar. Então, depois eu faço. Depois eu prego. Gente, a gente tem muito que aprender com os nossos irmãos da igreja primitiva. Porque, como eles sabiam dessa urgência, eles não estavam nem aí para o que iam pensar do que eles falassem. Eles estavam preocupados em fazer a vontade de Jesus, porque Jesus podia voltar amanhã. E daí, se eles perdessem o emprego? E daí, se eles fossem perseguidos por não se dobrarem a um suborno, a uma mentira? E daí, se aquele amigo não gostasse do que eles falaram ao pregar o evangelho, pelo menos eles teriam ouvido e seriam salvos. A gente precisa ser mais assim. A gente precisa se preocupar menos com o amanhã, com o que vão pensar, e pregar mais o evangelho, porque Jesus, ele realmente pode voltar amanhã. Ele pode voltar a semana que vem. Ele pode voltar hoje, daqui a pouquinho. A Bíblia fala que não nos compete sabermos o dia e nem a hora que o Senhor determinou, mas que a nossa obrigação é pregar o evangelho. Eu acho isso incrível, porque quando perguntam de Jesus, é essa a resposta que ele dá. Ele fala, não lhes compete saber o dia e nem a hora. Preguem o evangelho. Então, que nós possamos viver com essa mesma urgência, que nós possamos buscar sermos encontrados, pregando o evangelho, sendo testemunhas de Jesus, daquele que nos salvou, para que muitas outras pessoas também sejam salvas. Agora a gente vai ver um videozinho. Se você não gosta de cenas fortes, você ora, tá? Tira esse tempo para orar. Mas veja aí, porque sabe, muita gente reclama que estou sendo perseguido no meu trabalho. Eu estou sendo perseguido na minha casa. Eu estou sendo... Quando você vê esse vídeo, você vai entender, você vai pensar 10 vezes antes de falar que você está sendo perseguido. Essas cenas são fortes, né? Mas sabe, gente, que fique uma coisa na sua cabeça. Se for para você sofrer, que sofra fazendo o que é certo, que sofra glorificando a Deus, que sofra fazendo o que é justo. Se for para você sofrer, porque nesse mundo nós vamos sofrer, nesse mundo nós vamos ter aflições, sofra por fazer o que é correto. E qual a sua tarefa para essa semana? Então, vamos lá. A sua tarefa vai ser ler os capítulos 2 e 3 do nosso livro Rastro de Sangue, tá? Se você já leu, ótimo, porque são 2 tarefas. Se você já leu perfeito, você vai fazer um resumo de aproximadamente 1 página, tá? Com as principais heresias e os principais reformadores, que são
mostrados, são apresentados nesses 2 capítulos. Então, você vai fazer esse resumo. E, Yasmin, como é que tu vai saber que eu fiz? A gente vai saber, né? Você vai, no formulário, vai ter uma abinha para você postar uma foto. E aí você vai tirar a foto, por isso que é só de uma página, tá, gente? É um tamanho excelente. Não faça aí 15 páginas, que imagina a gente aqui vendo 15 páginas de 100 e poucos alunos. A gente não vai fazer a próxima aula, né? Só vendo aula, só vendo o resumo. Então, você vai lá, tira a foto do seu resuminho e coloca lá, que nem a gente fazia com a meditação em cartas. Tá bom, gente? Então é isso. Que Deus abençoe vocês, uma ótima semana e um bom culto. Tchau, tchau.